Olá pessoal, hoje nós damos início à nossa 7ª aula. Desde que nós iniciamos, a gente já passou por muita coisa, a gente já aprendeu muitas coisas. Começamos por esse trabalho de pontos retos, onde a gente já de alguma forma conseguiu bordar um desenho simples, primário, mas de alguma forma com uma certa harmonia. E hoje nós vamos ver a relação de trabalho com o preenchimento dos desenhos. Seja um pássaro, seja uma flor, seja uma casa, seja um desenho qualquer. Todos os desenhos podem ser preenchidos com esse ponto, que também é conhecido como ponto haste ou ponto reto. Nessa possibilidade, a gente vê aqui o boné, essa flor que foi preenchida com este ponto. Ao mesmo tempo, uma outra flor com pontos que a gente já aprendeu em aulas passadas. Nessa relação que a gente já tem com vários pontos, a gente tem a possibilidade já de fazer alguns trabalhos. Então, vamos ver esse bordado dessa camisa. Nós já temos a rosa, que nós aprendemos no vídeo anterior, as flores com ponto reto, com ponto correntinha, a flor que nós vamos aprender hoje, e algumas variações já com os pontos básicos que a gente vai aprendendo no decorrer das aulas. Gosto sempre de lembrar, para vocês não esquecerem de ter o material de memória ou o material de amostra. Eu sempre mostro essa bolsa, essa carteira onde eu carrego as linhas e que aqui tem vários pontos aplicados de uma forma bem livre. Afinal, a gente está trabalhando com bordado livre. Todos esses pontos aqui, a maioria deles, vocês vão encontrar pouco a pouco em cada apostila que a gente tem. Nas apostilas do site, da 1 até a apostila 7, apostila 8, nós vamos colocando os desenhos bordados nas peças mais variadas, seja de camisa, de bolsa, camiseta. E no final de cada apostila, a gente tem o passo a passo dos pontos aplicados. Então, através desses pontos, a gente pode, num tecido que você tenha em mão e sempre ao seu lado, ir colocando a sua memória. E depois que todos esses pontos estiverem aplicados e esse tecido completamente bordado, fazendo um ponto areia, que é um ponto também de preenchimento, a gente pode fazer uma nécessaire ou uma bolsinha para linhas, uma bolsinha para bordar, e automaticamente você tem a sua memória de pontos. Um dia você está bordando em algum lugar, esqueceu um pontinho, ou quer lembrar, ou quer aplicar algum ponto diferente, você pode recorrer a essa memória. E a gente assim vai caminhando para a gente conseguir chegar no final num trabalho assim, onde com todos esses pontos básicos a gente consegue trabalhar uma guirlanda de flores, bordando um linho, uma toalha ou qualquer coisa desse tipo, ok? Vamos lá, vamos ver então os dados do ponto haste como preenchimento. Bom, quando nós estamos falando em flores de preenchimento, é super importante as cores que nós vamos usar. É muito importante que a gente separe um tom da mesma gama, um tom claro, um tom médio, um tom escuro. Em algumas cores, o tom escuro, nós temos que levar em consideração que nós estamos bordando num fundo escuro. E esse tom escuro vai desaparecer. Então eu posso usar uma cor que não seja exatamente da mesma gama, mas que tenha uma tonalidade mais escura. Tenho sempre a opção de um bem claro para a gente poder jogar com eles e um tom médio que a gente vai poder trabalhar. Nunca dispenso um tom que seja mesclado. Por quê? Porque nessa cor, por exemplo, que eu escolhi uns tons mais arroxeados e uns tons amarelos, eu posso usar nessa cor que eu tenho do laranja ao amarelo e do vermelho ao roxo. Então, isso para mim vira um coringa, dependendo da ocasião. Vamos então desenhar e começar a bordar. Como eu disse anteriormente, todos os desenhos podem ser bordados com o mesmo ponto. Então, se eu vou trabalhar um ponto, uma flor
de ponto, uma flor de ponta. Com isso, a gente começa a trabalhar e ela vai ter uma aplicação deste ponto. Ou, de repente, uma flor com uma pétala mais arredondada. Mesma coisa. Ela tem o seu segredo, porém, com o mesmo ponto eu consigo bordar. Ou mesmo uma outra flor com um desenho mais arredondado. E vou dar também uma prioridade aqui na colocação de algumas pétalas que deveriam, teoricamente, ficar atrás da pétala principal. Isso também tem um detalhe na hora da gente bordar. Certo? Estou usando uma caneta fantasma, que ela, à medida que vai secando, aparece o risco no tecido. Como eu estou usando o tecido escuro, é super importante eu usar um tecido, uma tinta clara. Posso usar também um lápis claro, como posso usar também um giz, naquilo que eu mais preferir ou que eu tiver em mãos, ok? Vamos começar então. Nesse trabalho de preenchimento, é importantíssimo o uso do bastidor. Por que é importante o uso do bastidor? Porque eu vou ter uma certa tensão no fio aplicado. E nessa tensão do fio aplicado, é comum que eu enrugue o meu tecido na hora de bordar. Então é super importante o uso do bastidor. Vamos lá. Bom, como eu disse, esse ponto aplicado é uma versão do ponto haste. No ponto haste normal, eu entro no tecido e saio na metade do ponto. Esse é o tradicional ponto haste. No meu caso, eu preciso que o ponto haste fique parecendo um pouco o ponto matiz. Óbvio que não é o matiz clássico, que é uma adaptação do ponto que eu estou usando, mas é super importante alguns detalhes. Como eu vou fazer? Eu vou pegar apenas um pedaço bem pequeno do tecido e fazer o ponto. E vou descendo e concluindo o meu trabalho, certo? Eu normalmente costumo não voltar com a linha daqui para cima. Por quê? Porque ela começa a ficar com algumas aberturas que dá a ideia de um ponto de tricô. E eu particularmente não gosto. Então eu sempre venho de cima para baixo. Então, para não ficar com aquelas linhas muito grandes no avesso, que o avesso para mim não necessita ser perfeito, mas como eu sempre falo, ele precisa ser limpo, eu passo como que um pesponto grande e volto para descer de cima para baixo. Como eu estou trabalhando com uma linha dupla, porque eu quero fazer um preenchimento, e aqui no caso eu quero uma flor com mais textura, eu sempre vou e volto com a linha, no caso da tensão de um dos fios, não tenha saído igual. Para que não fique uma coisa enrugada, eu sempre puxo para trás e volto com a linha que ela costuma acertar, certo? Novamente, vou trabalhar com o pesponto até em cima. Esse pesponto, ele não está cumprindo nenhuma função, além do que prender a linha no avesso para que ela não fique com um fio muito grande esticado, certo? Outro detalhe, onde eu pinço o tecido, eu tento não pinçar exatamente aonde eu pincei da primeira vez, para que não fique um espaço, sendo que o espaço não é problema, mas quanto mais ele ficar certinho, mais bonito eu tenho o resultado. Esses espaços que porventura apareçam ou que fiquem, não tem nenhum problema, porque num segundo movimento eu vou colocar luz ou sombra na minha flor, dependendo do efeito que eu quero, para eu poder trabalhar. Eu sempre começo do meio e parto para uma das laterais. Quando eu termino uma das laterais, o que eu costumo fazer? Voltar pela outra lateral,
pela borda para que eu possa não perder o desenho da minha flor. Isso é super importante, porque como eu estou bordando um desenho, é comum que esse desenho se deforme na hora do bordado. E nesse caso, eu preciso que ele fique bem certinho. E para que isso aconteça, eu bordo um lado, termino este lado e parto para o segundo lado. No caso, eu subo com um pesponto e faço a borda oposta. Por quê? Porque com isso eu consigo preservar o desenho que eu estou bordando. É muito comum quando estamos bordando principalmente flores com muitas pétalas, que num determinado momento essa flor perca o risco inicial e comece a ficar chapada, uma pétala gorda, uma pétala sem divisão, uma pétala única. E a gente não quer isso. A gente quer que a pétala fique realmente parecendo uma pétala. Nós vamos perceber que o pesponto me ajuda a cobrir alguns espaços, mas ele não vai cobrir todos. E para mim isso não tem nenhum problema, certo? Por quê? Porque eu vou colocar luz ou sombra nessas falhas e isso vai me dar no final um resultado melhor, ok? Nós temos aqui já a flor quase toda bordada. Então, por exemplo, essas partes que ficam faltando, vamos dizer assim, ou que ficam esses abertos, por exemplo, aqui eu consegui dar a forma da flor. Aqui a gente percebe que ela já ficou um pouco deformada. Então eu aproveito essa luz que eu quero colocar, no caso luz, por quê? Porque eu estou usando um tom mais claro. E desço com esse bordado a fim de que ele complete a minha volta. Não tem problema se eu de repente entro em outro ponto, nenhum problema, certo? Ele passa a fazer parte do outro. Agora, esses itens aqui que ficaram abertos ou que ficaram como buracos, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir com um ponto, certo? Um ponto reto simplesmente. Isso no final vai dando para mim um efeito de luminosidade na flor, ao mesmo tempo que se eu jogo uma cor escura, me dá um efeito de profundidade, certo? Eu procuro colocar bem dentro do ponto a linha que eu estou matizando, no caso, né? Que eu estou colocando o tom mais claro. Vamos já colocar nessa pétala o tom mais escuro, porque automaticamente a gente já consegue um tom bem diferente e uma profundidade nessa flor. Para fazer esse acabamento, eu evito de colocar pontos ou traços que sejam do mesmo tamanho, para que dê uma leveza no trabalho. Então eu posso colocar uma maior, uma menor, sempre em direção ao miolo, para que ela fique com naturalidade, senão ela fica uma coisa engessada, certo? Olha, aqui a gente já consegue visualizar um pouco a profundidade que essa flor consegue ter. Posso colocar no meio dessa flor um pouquinho desse ponto escuro? Posso, de preferência numa borda contrária aonde eu coloquei o ponto claro, para que fique com uma certa sombra. E acabou. Vocês conseguem visualizar que com pontos rápidos a gente consegue fazer o preenchimento e aos poucos ir dando um certo ar de tridimensional nessa flor que a gente está trabalhando.
tá bom? Bom, aqui eu vou concluir essa flor com algum detalhe do desenho que não tenha ficado bem definido, e a gente já tem os tons claros, onde eu quero que tenha luz, os tons escuros, onde eu quero que tenha sombra, e ela passa a ter uma tridimensionalidade. Se você olhar de longe, ela fica muito mais definida do que uma foto de perto. Quero falar hoje um pouquinho sobre arremate. O arremate é super importante, até porque eu digo que não necessita ter um avesso perfeito, mas é preciso ter um avesso limpo. O que é um avesso limpo? É quando eu não tenho aquelas linhas que vão para lá, para cá, de forma muito distante. É importante, quando eu vou arrematar, eu arrematar com pelo menos 1 ou 2 tamanhos da minha agulha. Aqui está muito grande, poderia ser um pouco menor, mas é importante que eu tenha espaço para poder passar, fazer essa argola e dar o nó. Como normalmente eu bordo coisas mais pesadas, como linho ou como jeans, que no caso são peças que vão ser mais lavadas, eu sempre dou 2 ou 3 nós, certo? Por que eu deixei essa parte aqui? Porque existe aquele momento que você vai faltar 1 ou 2 pontos com a linha e você não vai deixar a medida de 2 agulhas para você arrematar. Então você deixou uma parte relativamente curta. Então o que você faz? Você deixa essa linha na espera, e quando você tem essa linha colocada de uma forma para continuar, para dar o segmento nesse ponto, então você vem, deu o nó e volta para fazer a sequência do ponto. Neste momento eu amarro essa linha que sobrou com uma linha nova, então eu consigo um arremate perfeito, certo? Então o avesso não tem a mínima necessidade de ser perfeito, mas ele precisa ser um avesso limpo. Eu posso inclusive cortar essas pontinhas que ainda ficam e eu vou ter um avesso limpo, sem perfeição, mas é um avesso que eu consigo inclusive definir a flor que eu bordei, ok? Vamos para a segunda flor então. Nós vamos trabalhar agora essa flor com a pétala mais arredondada. Um pouco diferente da primeira, eu vou trabalhar a questão do leque no preenchimento no primeiro momento. Eu vou dando a direção que eu quero dessa pétala, sem me preocupar com o preenchimento. Também não vou me preocupar com o comprimento do ponto. Ele pode ser um ponto mais curto, um ponto mais comprido. De preferência que eu faça uma vez um ponto mais curto e outra vez um ponto mais comprido. O que eu vou dar como condição super importante para mim aqui? Que eu não cruze as pontadas. Isso é super importante porque dá um defeito bastante feio quando eu deixo essas pontadas cruzadas. Então eu vou dar a direção do leque, venho e vou completar toda a minha pétala, porque eu sei que é nessa direção que eu vou precisar colocar todos os pontos. Eu sempre bordo pétala por pétala. Por que eu bordo pétala por pétala? Para que eu possa ter essa pétala com uniformidade. Veja a importância do bastidor nesse ponto. Eu dou uma certa tensão para que ele fique bem estirado. E com isso, eu preciso que o tecido esteja esticado para não enrugar e não ficar depois um resultado de trabalho pouco elegante. Então é importante que eu tenha essa dimensão da importância do bastidor. Eu venho agora completando os espaços e sempre com pontadas de comprimento diferente das iniciais.
com aquilo que eu disse que é o mais importante nesse trabalho, não cruzar. O que é não cruzar? Por exemplo, eu venho aqui e cruzo essa linha. Isso eu evito de fazer. Eu posso descer até aqui, mas eu não cruzo. Já nessa pontada próxima, que se eu quiser vir para cá, eu iria cruzar. O que eu faço? Eu venho até o extremo onde eu não consigo, onde eu não cruze, e aí eu entro com a pontada, sempre desencontrada, porque esse desencontrado vai facilitar para mim um detalhe bonito na hora que eu for completar essa flor, ok? Pode ir. Olha, aqui eu vou colocar um ponto mais longo. Se eu for colocar aqui para cobrir, eu não posso ultrapassar esse ponto anterior, para que não aconteça aquilo que eu falei e cruze as linhas, certo? Eu venho no limite do ponto que a mim me interessa. Terminei, certo? Terminei. Eu posso concluir com a mesma cor, se eu quiser uma pétala toda numa cor só, como posso entrar com uma segunda cor. Neste caso, eu vou entrar com uma segunda cor. E um detalhe, eu posso entrar com uma segunda cor com 2 fios na agulha, onde ela vai dar a mesma dimensão, ou posso entrar com 1 fio na agulha. Como da outra vez nós entramos com 2 fios na agulha e vocês viram que o bordado ficou todo plano, eu vou entrar aqui com 1 fio somente na agulha para que vocês possam identificar a diferença de estar bordando com 1 ou com 2 fios. Poderia entrar aqui com um tom mais claro ou com um tom mais escuro. Eu, neste caso, vou preferir o tom mais escuro. Vamos lá. Eu vou entrar no meio da cor anterior, de forma que ela fique também como se fosse uma sequência. E também com essa coisa importante, de não cruzar a linha. Posso sobrepor linhas, posso colocar uma sobre a outra sem nenhum problema, mas eu vou evitar de cruzar linhas. Outro detalhe super importante aqui, como eu estou trabalhando sobre um tecido preto, o tecido escuro ajuda o efeito da minha sombra que eu quero dar. Então, eu posso trabalhar com um fio só e usufruir da questão que o preto dá uma certa profundidade. Posso entrar aqui em cima com uma cor escura, como eu poderia também entrar com uma cor mais clara. Isso também me dá um efeito bonito quando eu vejo a profundidade da flor. Um detalhe importante, quando eu entro aqui e essa segunda linha me deixa esse espaço vazio, eu tenho que cobrir, nem que seja com um ponto reto para ela ter uma maior harmonia. Ok? Vamos ver então essa flor completa.
Bom, essa flor a gente tem o mesmo processo de preenchimento, apenas com um detalhe. Eu quero dar o efeito que eu tenho essas pétalas por trás da pétala principal. Então eu vou aproveitar aqui e vou colocar um ponto, que é o ponto mosca, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Então, só para a gente poder fazer a pétala de trás. Quando nós estamos trabalhando uma flor que tem pétalas na frente e tem pétalas atrás, eu normalmente dou prioridade para começar as flores de pétala atrás e depois a gente vem para a pétala da frente. Então, primeiro eu vou bordar, nesse caso, as 4 pétalas de trás e depois, então, fazer o trabalho com as pétalas da frente. O ponto mosca, aquele ponto que eu venho para a lateral, dou uma volta, como se fosse também uma correntinha aberta, e vou concluindo cada ponto. Cada ponto ele vai sendo finalizado, e neste caso eu vou bordando a pétala de trás. Poderia fazer com a mesma cor, mas também tem a opção de fazer com cores diferentes. Por isso é a ideia do bordado livre. Tá livre a minha escolha. À medida que eu vou terminando no centro, porque pelo ângulo ela vai acabando primeiro, eu vou só concluir as laterais, não importa mais o meu centro. Então aqui eu simplesmente vou puxar os pontos nesta lateral que ainda me sobrou. Certo? Vamos agora trabalhar a pétala de cima. O mesmo ponto eu vou aplicar. Aqui neste caso, eu preciso que esse ponto seja primeiro nessa lateral bem junto à pétala de trás. Por quê? Para que ela fique bem sobreposta e me dê a ideia de que uma está sobre a outra. Volto também no pesponto grande, para que atrás eu não fique com muita linha solta. Desencontro aonde eu pincei no tecido. Volto subindo. Esse pesponto me ajuda um pouco no preenchimento dessa pétala, porque vai dando esse ponto que fica como pesponto, vai dando uma certa profundidade e ao mesmo tempo volume na pétala que eu estou colocando por cima, nos pontos que eu estou colocando por cima. As aberturas que ficam não me incomodam, porque depois eu posso colocar uma sombra ou uma luz para terminar. É sempre importante que os 2 fios tenham a mesma tensão,
para que não fique fio solto. Concluí, troco de linha e vou completar toda a minha pétala. Aqui eu fiz essa pétala antes de terminar esta daqui, apenas por um tempo de filmagem, mas o ideal seria que eu tivesse com as 4 pétalas brancas prontas e depois viesse com a outra pétala que está sobreposta, ok? Aqui a gente já tem as 4 pétalas completas de baixo e estamos preenchendo as pétalas superiores. E depois, num terceiro movimento, nós vamos colocar a luz ou a sombra para concluir essa flor. A gente faz o mesmo ponto, o mesmo esquema. Desço bordando, fazendo o ponto aresta, haste, perdão, e subo com o ponto haste, com pesponto e subo com ponto haste. Subo com pesponto e desço com ponto haste. Quando eu vou terminando, eu posso simplesmente colocar alguns pontos retos somente para tampar os espaços que sobraram. Sempre quando eu vou descer mais de um ponto, eu sempre faço o ponto haste. Agora, onde eu vou colocar o claro, onde eu vou colocar o escuro? De preferência, o claro eu vou colocar nas pontas das pétalas para delimitar a luz e a cor escura colocar no próxima ao miolo para que dê uma certa profundidade. Aqui foi aquilo que eu disse logo no início com relação às cores. Por que eu não vou usar um tom mais escuro desse mesmo lilás? Porque nesse tom mais escuro ele vai ficar muito próximo do preto. Então eu prefiro usar uma cor que seja diferente do preto, que sobressaia ainda no preto, mesmo sendo escuro, e que tenha um sobretom sobre o tom lilás. Nesse caso, eu vou usar esse tom bordô. É super importante que mantenhamos o trabalho sempre bem esticado no bastidor, para que a gente não tenha problema depois com o tecido que tenha ficado enrugado. Aqui eu vou colocar os pontos que eu quero fazer como uma sombra, ok? Se por um acaso esse ponto for sair muito grande, eu também dou uma pinçada no tecido, para que não fique um ponto solto, porque depois no roce do usar a peça, isso pode ser uma parte frágil que venha comprometer o meu trabalho. Então eu coloquei os pontos maiores e aqui vou completar com os pontos menores, fazendo somente a sombra da minha pétala. É sempre importante o desencontrar das minhas pontadas, no tamanho mais longo e mais curto. Quando sobra esses espaços aqui, eu nunca colocaria aqui uma cor clara, porque isso aqui é a parte de baixo ou a parte de dentro da pétala.
Então eu posso completar aqui sim com essa cor mais escura ou com pelo menos a mesma cor que eu escolhi para bordar a minha pétala. Lembrando da questão que eu não devo cruzar linhas, então se por um acaso eu precisar, eu dou pontos pequenos, mas eu evito de cruzar a minha linha. Aqui eu terminando a minha pétala com um tom mais escuro. E no caso, eu posso colocar o tom mais claro para fazer uma luz na ponta da pétala. Um tom mais claro, pontadas retas na parte superior da pétala, simplesmente para dar uma ideia de luz. Ok? E aí, passo a passo, terminamos essa flor. Aqui ainda ficou um espaço bastante aberto. Posso colocar esse preenchimento com um tom claro. Com pontadas mais curtas e completo.